e depois de um período onde a igreja primitiva carreava esses conceitos neotestamentários e bíblicos desde o Antigo Testamento, agora já com a revelação completa, nós temos o surgimento do catolicismo romano, que foi se cristalizando aos poucos até que virou o pensamento dominante, abrangente, contra o qual se insurgiu a Reforma. E então nós dissemos que, principalmente naquilo que formalizou esse pensamento católico romano, que é a obra de São Tomás de Aquino, ou de Tomás de Aquino, tira o São aí, ele, na sua Suma Teológica, ele cria esse fosso entre o sagrado e o secular. E as pessoas têm que se envolver aqui com o sagrado, e o secular é um mal necessário que existe, o envolvimento com as coisas do dia a dia, o trabalho é um mal necessário. Vejam, nesse sentido que começam a surgir essa ideia de que esse envolvimento com as coisas do dia a dia, isso é mundano, isso é contrário àquilo que Deus quer. Temos que estar numa abstração mística, num enlevo, e é assim que agradamos a Deus. Surgimento das ordens monásticas também, os mosteiros, o isolamento, e pensando que nisso há uma aproximação de Deus, quando na realidade o pecado vai junto. Então nós não temos uma aproximação com Deus pela dissociação do que acontece aqui nessa terra, porque aqui fomos colocados como sal da terra e luz do mundo. Mas esse era o pensamento que estava presente antes da Reforma. E aí vem a Reforma do século XVI. O que é que acontece com a Reforma do século XVI? E não é o nosso propósito analisar historicamente a Reforma do século XVI. Mas podemos dizer que a grande questão é a quebra de barreiras. Religião, religiosidade, devoção, vida cristã tem relação com o dia a dia. Esse é um dos pontos, uma das mensagens maiores da Reforma. É a aproximação nossa no dia a dia com Deus. É o resgate, é a visão bíblica de que nós temos acesso direto ao trono, somos responsáveis perante Deus todos os dias, as horas das nossas vidas. Nós não temos um Deus que está distanciado, mas um Deus que está perto, um Deus imanente ao mesmo tempo em que ele é transcendente, incompreensível, mas ele é imanente, é Deus conosco. E essa religiosidade nossa, a verdadeira religiosidade, ela é canalizada a tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Há uma quebra de barreiras, a religião tem relação com o dia a dia. A situação da Reforma era tão drástica que o secular, com a dissociação, e nós vimos que Franz Schaeffer diz que sofre o sagrado porque não tem relação, não tem relevância, não tem relação com o secular, e sofre o secular porque não tem o ethos, não tem relação com o sagrado. Mas até o sagrado, as coisas sagradas, supostamente, o caminho da salvação passa a ser algo possível com a compra monetária de indulgências. Então, há uma secularização do sagrado, em vez de haver uma sacralização do secular, como deveria ser. A Reforma reverte isso. A Reforma não inovou, não criou novas doutrinas, uma nova visão. É um erro nós acharmos que a Reforma marca o surgimento de novas doutrinas. A Reforma foi atrás do que a palavra de Deus falava, que a palavra de Deus dizia. E lá, os reformadores veem que religião tem relação com o dia a dia. Talvez uma das coisas que exemplifiquem melhor isso é a integração que nós vimos, que essa integração está presente lá no Novo Testamento com mais veemência e força. Ela é promovida pela Reforma quando as Escrituras são traduzidas numa língua conhecida. Não há maior fosso do que as Escrituras estarem congeladas numa língua morta, inacessíveis aos fiéis, ao dia a dia dos fiéis. Como é que eles vão estar
comparando as coisas que fazem com aquelas coisas que agradam a Deus, comparando as coisas que ouvem com aquilo que está nas Escrituras. Não, elas estavam dissociadas, mas Deus estava preparando a história, nós sabemos disso, para o advento da Reforma e, obviamente, a invenção da imprensa faz com que a disponibilidade de livros, que eram coisas raras, peças de museu, agora estejam acessíveis a um número extremamente maior de pessoas. Exatamente, a imprensa é o veículo através do qual a palavra de Deus começa a ser lida, distribuída, e para isso ela tem que ser traduzida em língua conhecida e falada pelas pessoas. Lutero faz isso traduzindo a Bíblia em alemão e abre as portas, né, para essa nova visão, e é uma nova visão reformada, da teologia da Reforma, uma visão diferente daquela apresentada pelo catolicismo romano. E então nós temos, na sequência, como um dos grandes reformadores, Calvino. Calvino restaura a questão da ética do trabalho. É ele talvez aquele que escreveu mais sobre essa questão de que você glorifica a Deus em qualquer atividade que você tenha em sua vida. A ética do trabalho, a visão que a vocação, né, vocare, chamado, envolve todas as atividades da vida. Isso é visto na palavra de Deus, mas não somente visto, mas ensinado e pregado à população. E nesse sentido, se você mostra que há dignidade no que as pessoas fazem, você começa também a mostrar e demonstrar porque você constatou na palavra de Deus que assim é, não é porque você maquinou esse pensamento, mas que não é pecado procurar o avanço pessoal, dentro de princípios de justiça e honestidade, não tripudiando um em cima do outro. Mas o avanço pessoal, o progresso, a colocação de excelência naquilo que você faz, fazer para Deus e não para homens, tudo isso é restaurado na visão da Reforma. E com isso, se Schaeffer nos chamou a atenção dizendo que com a visão católico-romana sofre o secular e sofre o sagrado, com isso não é que vence o secular, muito pelo contrário, mas vence o sagrado sobretudo. E a adoração agora, ela é demonstrada pela palavra de Deus. E nós vimos isso na aula passada, quando fizemos referência a 1 Coríntios 10:31, porque, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a adoração não é só nos domingos, não está restrito apenas a uma cerimônia, mas a adoração é vida. A adoração está no envolvimento com as atividades diárias. A adoração é proceder honestamente. A adoração é proceder com pureza de coração. A adoração é estar falando do Evangelho, proclamando o Evangelho, mas com uma vida que respalde as palavras que você está colocando. Não é sem razão que o primeiro missionário presbiteriano, Ashbel Green Simonton, quando ele, e seguindo a teologia da Reforma, quando ele prega o seu último sermão, 4 meses antes dele falecer, e ele faleceu prematuramente pelo ponto de vista humano, né? Faleceu aos 34 anos de idade. Não é sem razão que ele pregou esse último sermão no presbitério do Rio de Janeiro. Ele teve um ministério curto, mas nesse ministério ele conseguiu, na sua morte, já ter um presbitério organizado, várias igrejas, e uma vida sofrida, perdeu a esposa no meio do seu ministério aqui,
morreu de febre amarela, algo que está muito presente na mente de todos nós ultimamente, porque ressurge aqui no Brasil febre amarela e todas as suas consequências. Simonton falou de 5 maneiras de plantar o reino de Deus no Brasil. E não é sem razão que ele coloca ali como primeiro ponto a vida santa de todo crente. A vida santa de todo crente. E ele adiciona, e nós sabemos muito sobre Simonton porque temos o diário dele, um diário que ele escreveu. Ele adiciona, sem esse passo, todos os demais serão prejudicados. A vida santa de cada crente não significa se isolar no mosteiro. Não, significa permear a sociedade com princípios que emanam da palavra de Deus. Esse é o resgate da reforma. Significa o envolvimento no nosso trabalho, nas nossas atividades do dia a dia, no nosso ganha-pão com honestidade e propriedade. A vida santa de cada crente. Algo que está sendo perdido também nas nossas igrejas, nas nossas comunidades.